Você já ouviu alguém dizer que Adão teve duas esposas, Lilith e Eva? Essa é uma das histórias mais curiosas e mal interpretadas quando se fala em Gênesis. Há quem afirme que a Bíblia fala de duas mulheres diferentes criadas para Adão, uma em Gênesis 1 e outra em Gênesis 2. Mas será que é isso mesmo? O que a Bíblia realmente diz? E de onde surgiu o nome Lilith? Para entender essa questão, primeiro precisamos olhar atentamente para os 2 primeiros capítulos do livro de Gênesis. No capítulo 1, verso 27, está escrito: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Esse texto é um resumo da criação humana. Ele apresenta o fato, mas não explica como aconteceu. Já o capítulo 2 entra em detalhes. Mostra Deus formando o homem do pó da terra e depois criando a mulher a partir da costela de Adão. Ou seja, Gênesis 2 não contradiz o primeiro capítulo, ele o complementa. É como se o primeiro fosse o resumo do filme, e o segundo, o desenrolar da história. Mas se a Bíblia fala de apenas uma mulher, de onde surgiu Lilith? A resposta está fora das Escrituras. Lilith aparece pela primeira vez em textos judaicos antigos e mitológicos, especialmente no chamado alfabeto de Ben Sira, um escrito apócrifo do século X depois de Cristo, quase 3.000 anos depois de Moisés. Nessa lenda, Lilith seria a primeira esposa de Adão, feita do mesmo pó que ele. Segundo o mito, ela se rebelou contra Adão por não aceitar ser submissa e teria deixado o Éden, transformando-se em uma figura demoníaca. É uma história interessante, mas que não tem qualquer base nas escrituras sagradas. Na verdade, a ideia de Lilith tem raízes ainda mais antigas, lá nos mitos sumérios e babilônicos, onde Lilith era um tipo de espírito feminino noturno. Com o passar dos séculos, essas crenças foram sendo absorvidas em algumas tradições judaicas místicas, como a Cabala. Quando o povo de Israel foi levado ao cativeiro na Babilônia, muitas influências culturais pagãs acabaram se misturando ao folclore local. E foi assim que Lilith passou a ser associada à narrativa de Adão. O problema é que, quando essas lendas são lidas como se fossem parte da Bíblia, acabam gerando confusão. A teologia cristã sempre entendeu que apenas uma mulher criada para Adão, Eva, a mãe de toda a humanidade. O próprio texto de Gênesis afirma que, depois de Eva ser criada, Adão disse: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ele reconhece ali a primeira e única companheira que Deus lhe deu. Portanto, a ideia de que Adão teve duas esposas não vem de uma leitura cuidadosa da Bíblia, mas de tradições místicas muito posteriores. É importante lembrar que a Bíblia se interpreta pela própria Bíblia. Lilith pertence ao campo do mito, não da revelação divina. Se quisermos entender corretamente as Escrituras, precisamos distinguir o que é palavra de Deus daquilo que é apenas tradição humana. E quando fazemos isso, percebemos que Gênesis 1 e 2 não se contradizem, mas se completam perfeitamente. Deus criou o homem e a mulher. Você já conhecia essa teoria sobre as duas esposas de Adão? Deixe o seu comentário.